E aí, eu sou Ali e eu sou o Matheus. Existem diversos animes de esportes. Animes que conseguem transmitir com veracidade os esforços, sacrifícios Esforços é plural metafônico. Os esforços, sacrifícios e cotidiano dos atletas. Mas hoje reservamos um vídeo inteiro para falar do melhor anime de esportes de todos os tempos, Hajime no Ippo. Abrangendo todos os aspectos do anime, como a trilha sonora, a trama, a direção e a criação. E pode ficar tranquilo, tudo que a gente vai falar aqui vai ser em caráter para te convencer a assistir ou você enxergar aspectos da obra que você não viu quando assistiu pela primeira vez. Se a gente entrar nessa seara de spoiler, vai ser de forma leve, de forma que não atrapalhe a experiência. Exatamente, a gente quer fazer você convencer aquele amigo que é meio relutante em ver um anime antigo a assistir essa obra incrível. Então, para convencer todo esse trabalho que a gente teve, você pode estar deixando agora o seu like. Então, compadre, Não, lutador, boxeador, pode começar a almoçar, porque esse é o Além da Obra. Sejam todos muito bem-vindos. Em outubro de 1989, nosso brother George Morikawa criou o suprassumo de todas suas obras, Hajime no Ippo. E seu protagonista emblemático, Makunouchi Ippo! Contendo um pouco mais de 138 volumes desde a época dessa publicação e 100 milhões de cópias vendidas. Se você achar muito 1000 capítulos para falar sobre um pirata que estica, imagine mais de 1400 para falar de um lutador. Quando o Hajime começou a ser impresso, tinha 90% da Mata Atlântica. Hoje só sobrou 15%. Eu tô rindo, porque essa é a quarta vez que eu escuto essa piada, galera. Desculpa. Isso foi uma risada forçada. Pra mim, pareceu tão original. Mas antes que isso te desmotive, a gente vai falar sobre o anime, que é bem mais curto. Ele tem mais de 100 episódios? Tem. Tem um filme também? Tem também. Tem um OVA? Também tem. Mas eu juro que ele é bem mais curto. A história vai acompanhar um garoto chamado Ippo, que assim como todos os outros protagonistas, sofria muito bullying na escola. Mas daqui a pouco a gente aborda sobre isso. Hajime parece ter uma premissa bem simples, né? Um garoto que sofria bullying no colégio, e aí vai dar a volta por cima. Mas é aí, compadre, que você se engana, pois o que difere Hajime no Ippo de tantas outras obras é o peso do pincel do George Morikawa e como ele aborda os problemas e a realidade de uma vida cotidiana. A gente podia ser clichê aqui e falar sobre as lutas de Hajime, o quanto elas são enervantes, instigantes, mas a gente vai um pouco além da obra. Ah, ele disse! Além, porque Hajime no Ippo não tem só aquela trocação franca de luta, ele tem também personagens extremamente desenvolvidos. Trilhas sonoras que com certeza vão entrar na sua playlist de treino. Entrou na minha. Um roteiro que te faz gargalhar e chorar na mesma intensidade. Situações de extrema identificação, seja no âmbito esportivo ou pessoal. Como a busca incessante de um propósito de vida. A saudade de pais presentes. Ter que se esforçar muito mais do que os outros para conseguir, às vezes, um pouco menos. A disparidade de vidas privilegiadas frente a outras vidas mais tortuosas. Como lidar com as derrotas e rasteiras que a vida nos dá.
expiação, redenção e até sobre o próprio amor. 久美さん。大事な話があるんです。Hajime, além de ser um anime que vai ter muita luta, ele também vai nos ensinar muito sobre a vida. Diga-se de passagem que mudou muito o meu caráter. O meu também. Mas, quem disse que a luta tá somente no ringue, tá muito equivocado aí. Pois esse anime vai abordar suas lutas sendo travadas em conflitos sociais e aceitação. Isso reflete bastante com a história do próprio criador. Antes dele lançar o que seria sua obra definitiva, George Morikawa passou por alguns apertos. Infelizmente ou felizmente, George Morikawa teve alguns outros mangás que acabou não dando prosseguimento por causa da falta de rentabilidade. Dinheiro às vezes fala mais alto, galera. Quase sempre. Então, prestes a jogar a toalha, um de seus amigos faz uma pergunta que abriria sua mente. Por que você não fala sobre algo que gosta? Morikawa sempre teve esse amor pelo boxe. Então, por que não tentar? Mas ele afirmou: essa vai ser minha última tentativa. Se não der certo, eu vou tentar outra coisa na vida. E o resto? Bem, o resto é história. Como a gente já falou, a história vai acompanhar nosso protagonista Ippo na busca da resposta de sua grande pergunta: o que é ser forte? Takamura-san, 強いって何なんですか? 強いってどんな気持ちなんですか? O nosso protagonista perdeu seu pai ainda muito cedo e acabou virando o homem da casa de forma precoce. E aí mostra que ele trabalha com a mãe num barco pesqueiro e concilia o trabalho com os estudos. Ippo ainda está no colegial e, como todo bom protagonista de anime, ele é o excluído da turma. Sofrendo bullying diariamente dos valentões da escola, que inclusive um deles vai ter um dos arcos de redenção mais emocionantes da obra. Um lutador chamado Takamura, vulgo, o personagem mais querido para a maioria avassaladora dos fãs, vê o Ippo sofrendo o bullying, apanhando dos valentões da escola e vai salvá-lo. Para vocês que já assistiram, qual é o seu personagem favorito? Comenta aqui embaixo. Ippo, após ser salvo, desmaia e acorda na Academia Kamogawa. Ainda um pouco desnorteado, Takamura tenta ensinar a ele a dar pelo menos um soco para se defender. E bem, amigos, seu primeiro soco, seu primeiríssimo soco, carregado de sua força anormal e frustrações reprimidas, não impacta ninguém. こんな感じかな。 Mas basta apenas alguns ajustes do próprio Takamura na posição do corpo do Ippo para ele dar um soco, o seu segundo soco, que seria o mais incrível de sua vida, estourando até a própria mão e impactando todo mundo que estava treinando no local. Incrível da sua vida até agora, porque a gente vai ver muito soco incrível pra frente. Exatamente. E é assim que a gente começa uma jornada de vida. É assim que começa o primeiro passo de Ippo. É o título do anime. E o nosso primeiro passo também está sendo com esse vídeo. Inclusive, você sabe que tem aquela teoria, né? Sobre o título do anime. Que o Hajime, o anime não é do Ippo, é do Hajime, né? E por isso, Hajime não Ippo. Mas a maestria do George Morikawa não está só em criar um protagonista tão real, mas também no mundo ou os outros personagens que o cercam. Eu duvido alguém ver a história de vida do Vogue e não torcer por ele. Ou ver as lutas de Sendo e não acabar vibrando por suas vitórias. Sendo o melhor personagem do anime pra mim. Poderia se chamar Hajime no Sendo, mas ele cairia na mesma seara, que é do Hajime, não do Sendo. Agora imagina quando chegar o Hajime, velho.
Rapaz, o Jorge Morikawa já tá uns 1.400 capítulos pra apresentar o Hajime e tá nessa. Ele tá criando ainda o mundo. Estamos na introdução. Até grande parte de seus vilões nem são tão vilões assim. Todos possuem sonhos, desejos, objetivos, assim como nosso personagem principal. Que eu digo aqui, é o melhor personagem da obra. O Sendo é melhor. Fora da Hajime no Ippo. Certo, é do Hajime, não do Aí eu perdi no argumento. Todos possuem uma vida fora da história central. E não é que é tipo, só existe a vida fora da história. Ele vai abordar essa vida, porque o Ippo, mesmo sendo um protagonista, ele acaba perdendo um pouquinho dos holofotes, porque existem os mini-arcos dos outros personagens. Inclusive, a gente vê lutas como, por exemplo, do Takamura, que aparece bastante. Tem lutas do Miyata em outro continente. Esteticamente, eu sei que Hajime pode ter uma resistência do público no geral. Ai, que personagem feio! Mas isso é só uma questão de adaptabilidade. Assim como One Piece traz seus traços mais cartunescos, Ou Vinland Saga traz aqueles traços mais reais, apesar que o Torkel não é tão real assim. Hajime vai trazer esses traços mais robustos, mas que não afetam em nada a fluidez da animação. E mesmo sendo lançada nos anos 2000, ela dá uma porrada na maioria das animações que lançam hoje em dia. Porrada não, nocauteia. O que esse estúdio fez foi magistral. Se vocês falam do trabalho incrível que a Ufotable fez com Demon Slayer, é porque vocês ainda não viram o esmero que a Madhouse teve com essa animação magnífica. Que inclusive merece uma salva de palma. Mas existe um porquê da animação de Hajime no Ippo ser muito boa. O Morikawa, ele ficou cerca de uma década recusando que as pessoas animassem a sua série de mangás, porque simplesmente não tinha muito interesse. Mas após esse tempo ele aceitou sob as seguintes condições, abre aspas, não decepcionem os leitores que até o momento estão acompanhando o mangá por 40 volumes. Essa aspa é muito forte. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. E o pior aconteceu. Ele não gostou do andamento do primeiro episódio. Ai, não! E o que fez tomar providências quanto a isso, para que Hajime no Ippo não virasse um grande desastre. Foi aí então que Jorge apresentou Kohei Kiyasu, o dono da voz de Ippo, para ser o argumentista e o editor responsável pela animação. Além disso, o Kohei ele fazia de tudo para manter o Jorge sempre informado do andamento do anime. E é isso que eu acho muito massa no Jorge Morikawa. Essa moral que ele tinha, esse pulso firme para que tudo saísse do jeito que ele queria. Uma curiosidade é que o Kentaro Miura, o criador de Berserk, ele foi assistente de Jorge Morikawa. Isso muito cedo. Diga aí, o cara era tão influente, era tão bom no que fazia, que tinha como assistente o criador de Berserk. Mas ele dispensou o criador de Berserk porque disse que não tinha mais nada a ensiná-lo. Inclusive, Jorge Morikawa se inspirou muito no mangá de Ikki Kajiwara, chamado Ashita no Joy. Foi um mangá ali que realmente fez o Jorge Morikawa meio que entrar no mundo dos mangakas, sabe? Para quem não sabe, a Ashita no Joy vai contar a história de um boxeador e o criador dele abordou tudo de forma muito melancólica, muito densa. E a pessoa nota isso em algumas passagens de Hajime no Ippo. Tem uma história que vai contar só a parte do velho Kamogawa, que é o treinador do Ippo, antigamente, na Segunda Guerra Mundial ali. E vai mostrar como tudo era pesado, como tudo era precário, como aquilo... Diversas vezes o amor tinha que falar muito mais alto, porque o boxe era visceral. Inclusive você vê até uma mudança no próprio tom de cores do anime, né? Ele traz aquele tom mais cinza, sabe? Mais de guerra, de que tinha um clima tenso ali. A diferença de Hajime no Ippo para tantos animes feitos hoje em dia é que ele não é só um produto feito para lucrar, sabe? Ele tem uma coisa a mais ali. Um plus. É nítido o empenho e o carinho, né? A atenção que o autor tem por sua obra. Tinha momentos ali que parecia que os personagens saltavam da tela e abraçavam a gente. Ou espancavam. E esse é um dos maiores diferenciais de Hajime. Quando você sorri com algo
e você vai sorrir muito, é porque toda a situação foi criada para isso, e não simplesmente para cumprir um recurso narrativo. Quando você ficar em choque, não é porque ele quer te dar um gancho e ter o choque pelo choque. Seus foreshadowings são bem trabalhados. Foreshadowings são pequenos detalhes que ele vai mostrar em pontos específicos da obra que vão retornar futuramente. É tipo aquele lance que ele vai utilizar em um episódio e vai deixar lá, e você vai acabar passando despercebido. Mas quando ele for reapresentado, depois falar, então foi por isso que foi mostrado isso. Quem não chora com o 幕の内さようなら e aquela música de encerramento de fundo, nem é gente. É humano. O George Morikawa, a gente acabou não falando aqui, mas ele já tá com Hajime no Ippo já faz 35 anos. E como é que ele tira tanta história? É simples, é vida. Por isso que a gente fala, Hajime no Ippo não é só um anime pelo anime para contar uma certa narrativa. Ele vai mostrar aspectos de uma vida. Por isso que ele tem muito para contar. Sei que os capítulos às vezes são curtos e as lutas acabam preenchendo muito deles. Mas ainda assim, como a gente já falou, o anime não é só isso. É interessante também ver que, desde muito novo, o mangaka George Morikawa ele conseguiu alcançar um de seus objetivos, que era ser publicado na mesma revista que o seu maior ídolo, né? Que no caso seria o criador de Ashita no Joy. E depois disso, como o Ali falou antes, ele tentou vários mangás que não foram dando certo, né? E a maioria não falava especificamente sobre o boxe. Então, quando ele voltou para esse tema que ele gosta muito, foi quando as coisas começaram a engatar. A fluir. É até um conselho isso. Fale sobre as coisas que você gosta. Não tenham vergonha dela. Eu vi recentemente, uma coisa no TikTok que fala assim, o que é que você falaria pro seu eu mais novo? E eu coloquei lá, tem um comentário, se pá, a gente resgata o print e vai colocar aqui na tela, tá? Tem um comentário que eu falo que, não tenha vergonha do que você gosta. O que você gosta é bacana. O que você gosta é legal. Tenha confiança nisso. Exatamente. Então, pode ser até que ele tinha vergonha. Não vou copiar um mangá de boxe igual o meu ídolo. Mas, não é o que você gosta, você não precisa necessariamente copiar. Você pode falar as coisas da sua forma. Eu cresci, galera, num ambiente um pouco pobre. Por estar nesse ambiente, hoje em dia não, hoje em dia é mais moda, mas um garoto que gosta de anime, de desenho japonês, nesse ambiente, a galera não via com bons olhos assim, era estranho, e isso fazia eu ficar um pouco recuado. Mas por quê? Se é legal, se é bacana, eu acho que isso reflete muito também o que George Morikawa pode ter passado. É até nesse ponto que você se identifica facilmente com o personagem do Ippo ali. Ou do Sendo. Eu sei que é só um desenho, mas o criador, ele vai externalizar problemas reais. Tristezas reais. Esforços. Sonhos, objetivos. Esperança, não de forma escrachada, de forma pura e coerente. Hajime com certeza é um anime nota 10, sem sombra de dúvida. Uma obra-prima que tem que ser vista ao menos uma vez na vida. É obrigatório. E é isso. E o próximo episódio do Além da Obra será... 5 cenas emocionantes em One Piece. Esse episódio vai ser demais! Tô certo!